And I want to give you some keys today E eu quero te dar umas chaves hoje to increase your influence, para que você aumente a sua influência, to increase your leadership, para que você aumente a sua liderança to increase the power in your life. e para que você desenvolva maior poder na sua vida. Are you ready for this? Estão prontos para isso? Let's turn in your Bibles Então abra sua Bíblia to Daniel chapter 5. no capítulo 5 de Daniel. We take a look at verse 10, 11, and 12. E eu quero que você veja comigo os versos 10, 11 e 12. Something very peculiar happened. Porque alguma coisa muito especial aconteceu ali nesse capítulo. There was a king that was living for himself. Havia um rei que vivia só cuidando da sua vida. And suddenly the hand of God appears on the wall E de repente a mão de Deus apareceu numa parede and writes a special e message. começou a escrever naquela parede uma mensagem especial, That was a crisis. que era uma crise. It ruined the party. E estragou a festa daquele rei. And this king's mother E a mãe daquele rei, said, there's nobody wise enough to solve this puzzle. ela disse, não há ninguém aqui que possa resolver esse enigma. Except for one man. Somente um homem pode resolver. This man is filled with the Holy Spirit. Esse homem é cheio do Espírito do Deus vivo. How many of you are filled with the Holy Spirit? Quantos de vocês são cheios do Espírito Santo? Amém. This man had special abilities. Esse homem tem habilidades especiais. He was a special man Ele é um homem especial, because the Spirit of God rested upon him. porque o Espírito de Deus está sobre ele. And it said in verse 12 E no versículo 12 diz that Daniel had an excellent spirit. que Daniel tinha um espírito excelente. The word excellent, E a palavra excelente, what does that mean? o que ela significa? The Hebrew word is yatir. A palavra hebraica yatir. I'm not going to repeat it like Dr. Miles had, Thank you. Eu não vou repetir como o Dr. Miles fez aqui, but it's a very peculiar word. mas ela é uma palavra muito especial. It means to stand out. Significa que se sobressai. It means to be the very best. Significa ser o melhor do melhor. It means to be Proeminente. a very descriptive language. A língua descritiva de imagem. Spirit De que Daniel tinha um significa que Daniel era como uma montanha que se elevava, que o seu cume era mais alto do que todas as outras. He was 10 times wiser than the wisest people in this powerful country. Ele era 10 vezes mais sábio do que os homens mais sábios daquele país. He stood out Ele se sobressaía, because the Spirit of the Lord was upon him. porque o Espírito de Deus estava sobre ele. I've got a prophetic word for you E today. eu tenho uma palavra profética para você God's nessa calling tarde. you to stand out. Deus está te chamando para que você se sobressaia. He's calling you to rise above, Ele está te chamando para que você se levante acima, to be the best in your field. para ser o melhor na sua área, no seu campo de He trabalho. wants you to disciple the nations. Ele quer que você discipule as nações. He wants you to have students in your life that you mentor. Ele quer que você tenha pessoas na sua vida que você vai estar cuidando. And the Holy Spirit has come upon you E o Espírito Santo de Deus está sobre and você lives in e you vive em você, to cause you to rise above, para fazer com que você se levante acima, to be the very best. para ser o melhor. It's a prophetic word to the church. Esta é uma palavra profética para a It's igreja. a prophetic word for the church of Brazil. E é uma palavra profética para a igreja no Brasil. God is working with you Deus está trabalhando em vocês to cause you to get promoted. para fazer com que você seja promovido, He's going to give you supernatural wisdom, para te dar sabedoria sobrenatural, supernatural favor, favor sobrenatural, power, poder,
so you stand out above the rest. de forma que você se sobressaia acima dos demais. He wants to bring you into a place of great authority and influence. E Ele quer te trazer a um lugar de grande autoridade e influência. Are you ready for that? Vocês estão prontos para isso? Amém. The kingdom of God O reino de Deus is a kingdom of leadership. é um reino de liderança. In order to be effective in the kingdom of God, E para que você seja eficaz no reino de Deus, you have to be a leader. você tem que ser um líder. Many people that are Christians Muitas pessoas são cristãos are weak and beaten down. e eles são fracos, fragilizados. They've been born into the kingdom of God, Eles nasceram no reino de Deus, but they don't operate in the kingdom of God mas eles não vivem a vida como se vivessem no reino de Deus. because they run from their leadership calling. Porque eles fogem do chamado de liderança que Deus deu para eles. I want to make it very clear with you E today eu quero deixar bem claro para vocês hoje what that leadership calling looks like. o que é o chamado de liderança de Deus. God's called you to change your world. Deus te chamou para transformar o seu mundo. That's what a leader does. E é isso que um líder faz. You will not be effective in the kingdom of God Você não será eficaz no reino de Deus unless you're deliberate in your leadership. enquanto você não liberar a sua liderança. Three of the most powerful questions I believe a leader can ask. Existem 3 perguntas que são das mais poderosas que um líder pode fazer. And your response to these questions E a tua resposta a estas perguntas will determine how effective you are in your vão leadership. determinar o quão eficaz você é na sua liderança. Do you want to hear these questions? Você quer ouvir quais são essas perguntas? How many want to hear the questions? Quantos querem ouvir a pergunta? Okay, you're going to have to buy the CDs for $100. Então você vai ter que comprar os nossos CDs aqui $100. I'm just kidding. Não, tô brincando. Here are the questions. Aqui estão as perguntas, são estas. Question number 1. Pergunta número 1. Who are you? Quem é você? We're going to talk about that today. Nós vamos falar sobre isso hoje. In probably different terms that you've heard before. Talvez você tenha ouvido isso em outras palavras antes. The second question, E a segunda pergunta, who are they? quem são eles, os outros? They are everybody that's not you. Eles significam todas as outras pessoas que não são você. Oh. Here's the third question. E a terceira pergunta, Who are we? quem somos nós? It's identifying us as a team. E que aí nós nos identificamos como uma equipe. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, E em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, it says, remember the Lord your God, diz: lembre-se do Senhor teu Deus, for it is He that gives you the power to create wealth. porque é Ele que te dá poder para adquirir riquezas. You want to know what that really means? Você quer saber o que isso realmente significa? He's given you power to unite together Ele te dá poder para estar em unidade juntos, to create a cultural revolution. para criar uma revolução cultural. You're to transform your world. Você vai transformar o seu mundo. And He's giving you the power to do that. E Ele é quem te dá poder para fazer isso. Now, the way you respond to these questions, Agora, a maneira como você responde a estas perguntas the way you see these questions, e a maneira como você vê estas perguntas will determine your effectiveness. vão determinar o quão eficaz você é. I want to start with the first question. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Who am I? Quem sou eu? How many of you live pretty busy lives? Quantos de vocês têm uma vida bem ocupada? There's always things to do. Sempre tem um monte de coisas para fazer. We get so busy with our lives, Muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa vida we end up conforming to the world around us que nós acabamos nos conformando com o mundo ao nosso redor, instead of transforming it. ao invés de transformá-lo. I remember I was in the Chicago airport. Eu me lembro um dia que eu estava no aeroporto de Chicago. It's the busiest airport in the world. É um dos aeroportos, o aeroporto de Chicago, então é um dos aeroportos mais movimentados de todo o mundo.
And I remember getting off the plane, E eu me lembro que eu estava saindo do avião, and I was walking to my gate, e eu estava indo para o portão, and I began to walk. e eu comecei a correr, I began to walk e faster. mais rápido, I began to walk faster e aí still. bem rápido, And I was running around with, e eu estava correndo ali and I pelos noticed everybody corredores. around me was running, Correndo walking ali, so fast. e andando tão rápido, And I had to walk so e fast tão rápido, to get to my gate para chegar no portão. so I could wait for 3 hours. E aí eu ia chegar naquele portão e esperar mais 3 horas para embarcar. I was conforming to my world. Eu havia me conformado com o mundo ao meu redor ali. Everybody was walking Porque fast. todo mundo estava andando rápido. So I started to walk fast. E eu também comecei a andar rápido. And I caught myself. E aí eu percebi que estava agindo daquele jeito. I'm conforming to this Eu world. estou me conformando com o mundo ao meu redor. I was in another country Eu- not too long ago, Não muito tempo atrás eu estava em outro país. and I was doing a special conference. E eu estava participando de uma conferência And especial. while I was in the country, E enquanto eu estava ali no país, there was a communistic regime that took over the country. governo comunista veio e começou a controlar o país. And I addressed a whole bunch of pastors. E eu estava falando com um grupo grande de pastores. How many are pastors here today? Quantos de vocês são pastores aqui? Woo! Well, I was talking to these pastors, Eu estava então conversando com aqueles pastores. and I heard them talking among themselves. E eu ouvi que eles estavam falando entre eles. Oh, life is so bad. A vida é tão dura. They're going to shut down our churches. Eles vão agora fechar as nossas igrejas. The communists are going to run the Christians out of the country. Esse governo comunista vai expulsar todos os cristãos do país. And during that time, the Spirit of the Lord rose up in me. E aí naquela hora o Espírito de Deus começou a se levantar dentro de mim. I said, the Spirit of God is telling you, E eu disse para eles, o Espírito de Deus está lhes dizendo it's time for you to create. que chegou a hora de vocês criarem Don't conform. e não se conformarem, Stand up. mas que vocês se You levantem, have the power to make the difference. porque vocês têm poder para fazer a diferença. When there's chaos all around you, Mesmo que exista caos em toda a sua volta, when there's crisis all around e you, quando existe crise por toda parte, you don't run from that. você não vai correr dela, You are the answer for that. você é a resposta para a This crise. nation needs you to stand up. Essa nação precisa que você se levante. And it was a strong word for the men of God. E foi uma palavra muito forte para aqueles homens de Deus. We get so busy living our lives. Nós ficamos, às vezes estamos tão ocupados vivendo a nossa vida, We forget who we are. que nós esquecemos quem nós somos. You are a leader Você é um líder, called by God to change your world. chamado por Deus para transformar esse mundo. I had a good friend of mine. Eu tenho um bom amigo. Amen. I had a good friend of mine that was running an errand in his car. Eu tenho um amigo meu que saiu para fazer um negócio, estava no carro dele, And he was having a wonderful day. e ele estava tendo um dia muito bom, ali dirigindo. You got to whistle in Portuguese. Tem que assobiar em português, eu não assobio de jeito Ok. nenhum, então tá mal. And then he noticed in his rear view mirror, E ele olhou assim no espelho lateral, ou melhor, o espelho que vê there atrás, was a car following right behind him. e vinha um carro bem atrás dele. He started to get nervous. E ele começou a ficar nervoso. He slowed down the car. Aí ele começou a parar, diminuir a The car velocidade. behind him slowed down. E o carro que estava atrás também diminuiu a He sped velocidade. up. E aí ele avançou mais He rápido, changed lanes. mudou de faixa, No matter what he did, não importava o que ele the fizesse. car right behind him O carro que estava atrás was dele right on his bumper. estava ali colado na traseira do He carro started dele. to pray. E ele começou a orar. He was binding and loosing. E começou a amarrar e a liberar. He was talking in E tongues. começou a falar em línguas. He was calling down the angels of E God. começou a chamar os anjos de Deus. And yet that car was right behind him. E aí aquele carro estava ali junto ao carro dele. He started fearing for his life. E ele começou a ficar com medo por sua vida. He called his wife. Chamou a esposa no telefone. My wife, you've got to pray. Ele disse, mulher, você tem que orar. Somebody's going to kill me. Alguém está tentando me matar. Please pray. Por favor, ore. Then his wife reminded him E aí a esposa dele lembrou something he had forgotten. alguma coisa que ele tinha esquecido. 30 minutes ago, Que 30 minutos atrás,
He hooked up a trailer on the back of his car. Ele tinha amarrado o trailer deles na traseira do carro deles. He forgot. E ele tinha esquecido totalmente que o trailer estava lá. Sometimes we get so busy living our lives. Às vezes a gente está tão ocupado vivendo a vida We get too close to issues. e nós ficamos muito próximos aos problemas And we do something far worse than what this friend of mine e did. nós fazemos coisas piores do que esse meu amigo fez. Instead of forgetting what he did, Em vez de esquecer o que ele tinha feito, many of us forget who we are. muitos de nós esquecemos quem nós somos. If somebody were to come up to you E se alguém chegar para você and ask you, e te perguntar, who are you? quem é você? What would you say? O que você responderia? What would you say? Qual seria a sua resposta? Does it sound like God speaking? Será que Deus está falando com você agora? Does it agree with the calling that God's put on your life? E o que você vai responder está em concordância com o chamado que Deus deu para a sua vida? Does it have the word leader in it when you describe who you are? Quando você descrever a pessoa que você é, você vai encontrar a palavra líder ali no meio da descrição. We introduce ourselves to people. Nós nos apresentamos para as pessoas. We tell them our name and what we do, Nós dizemos para eles nosso nome, o que nós fazemos, where we work. onde trabalhamos. But so many of us forget who we really are. E muitos de nós esquecemos quem nós realmente somos. We are the answer to Brazil. Nós somos a resposta para o Brasil. God wants you to stand up above, Deus quer que você se levante e esteja acima dos outros, to be an answer to the crisis, para se tornar resposta para esta crise, to be the healing to the brokenness, para se tornar cura para aquele que está afligido de coração, to bring clarity to the chaos, para trazer clareza no meio ao caos, to bring abundance to the poverty. para trazer abundância onde existe pobreza. You have such power. Você tem tanto poder, You have such authority in this earth. você tem tanta autoridade nessa terra, Right now you can begin to change your world around you. que agora mesmo, neste momento, você já poderia começar a mudar o mundo ao seu redor. What is your answer to that question? Qual é a sua resposta para esta pergunta? Who are you? Quem você é? You're somebody that's made in God's image. Você foi criada à imagem de Deus. You're to operate like Him. E você tem que agir como Ele age. He created you on purpose for a purpose. Ele te criou com um propósito, para um propósito específico. Here's what the purpose is. E qual é o propósito? God is a creator. Deus é criador. He made you a creator. E Ele também fez com que você fosse criador. Your purpose, O seu propósito, the action of leadership, o agir como um líder, is co-creating with God. é ser um co-criador com Deus. There's strife in your home. Para fortalecer a sua casa. God wants you to create love. Deus quer que você então crie um ambiente de amor. There's brokenness with people at work. E há pessoas do seu trabalho que estão quebrantados de coração. God wants you to work with Him to create healing. Deus quer que você coopere com Ele, com Deus, para criar cura. He loves the partnership with you. Ele ama agir em parceria com você. How many of you know John 3:16? Quantos de vocês conhecem João 3,16? Amen. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that He gave His Son. que Ele deu o seu Filho. Now we think of the world Agora a gente pensa no mundo, as all the people in the world. pensamos em todas as pessoas que habitam no mundo. And I believe that's accurate. E eu acredito que isso está certo. But there's another way of looking at that verse. Mas há também uma outra maneira de a gente olhar esse verso. God so loved the world. Deus amou o mundo de tal The maneira. Greek word is cosmos. A palavra para mundo em grego é cosmos. It's not just the world, Não é simplesmente o mundo, but it means the fashion of things. The way things were set up. mas significa também a maneira como as coisas foram estabelecidas. It was
the style of something. É como o estilo de uma coisa, como ela é formada. The way something was organized Ou a from the beginning. maneira como as coisas foram organizadas desde o princípio. God so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira. He so loved walking with you in the cool of the day. E Ele amava andar com você no final da tarde, na He viração do so dia. loved walking with Adam and Eve, Ele amava andar com Adão ali no jardim. co-creating with them. E criar juntamente com eles naquele lugar. That he sent his son E Ele amava fazer isso, e por isso Ele enviou o seu Filho to restore that order. para restaurar essa ordem, So you can walk with him in the cool of the day. de forma que você também possa andar com Ele no fresco da tarde. A call to leadership E esse é um chamado para a liderança. is a call to intimacy with God. E esse chamado para a liderança é um chamado para ter intimidade com Deus. He wants to walk with you so closely Ele quer andar com você bem perto, that it causes you to rise conspicuously above all the rest. que vai fazer com que você se levante de forma clara acima dos outros. Are you here today? Vocês estão aqui hoje? Amém? One of the most powerful prayers that have ever been prayed on this planet Uma das orações mais poderosas que já pôde ser feita nesse planeta was prayed in Matthew chapter 6, verse 10. é a oração que está em Mateus, no capítulo 6, verso 10. Jesus prayed, Quando Jesus orou: Thy kingdom come, venha o teu reino, thy will be done on earth as it is in heaven. seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. I want to define leadership for you. E eu quero trazer uma definição de liderança para você. Leadership is carrying out that prayer. Liderança é fazer com que essa oração se manifeste na terra. Leadership Liderança is bringing the kingdom of heaven é trazer o reino dos céus into the earth para a terra in powerful and practical ways. de uma maneira poderosa e prática. Amen. The kingdom of God, O reino de Deus, the kingdom of abundance, o reino de the abundância, kingdom of joy, o reino de the alegria, kingdom of power, o reino de poder, the kingdom that demonstrates. o reino que demonstra. We're asking for that kingdom Nós pedimos que esse reino to come into the earth venha para a terra in powerful and practical e ways. venha de uma forma prática e poderosa. Where is the kingdom? Onde está o reino? Where's the kingdom of God? Onde está o reino de Deus? Who knows? Quem sabe? Jesus said Jesus disse in Luke chapter 17 verse 21, em Lucas 17, versículo 21, the kingdom of heaven is within us. que o reino de Deus está em nós. Leadership Liderança is letting the kingdom of God come out of our heart, é fazer com que o reino de Deus venha para fora do teu coração to explode out of our heart. e que ele exploda para fora do teu coração. You have the kingdom of God in you now. Você tem o reino de Deus dentro de você agora. You have enough right now to change this nation. E você tem dentro de você já o suficiente para transformar essa nação. You are called of God, Você foi chamado por Deus, anointed by God, ungido por Deus, to have an excellent spirit, para ter um espírito excelente, to rise above para se levantar to a acima place of great e influence. ser uma pessoa de tremenda influência. When you look into a mirror, Quando você olha no espelho, what do you say about yourself? o que você vê e o que você diz a seu respeito? You know, the Bible gives us instructions for how to look into the mirror. Você sabe que a Bíblia nos ensina como é que nós devemos olhar para o espelho? How many looked in the mirror today? Quantos de vocês olharam para o espelho hoje? Se viram no espelho? Did you like what you saw? Você gostou do que você viu? Woo! Was it positive? Was it a positive experience? Foi uma experiência positiva se olhar no espelho hoje? In 2 Corinthians Em 2 Coríntios,
chapter 3, verse 18. Capítulo 3, verso 18. When you look into a mirror, Diz que quando você olha no espelho, you're not to see all your weaknesses. você não deve olhar para ver todas as suas fraquezas. When you look into a mirror, Quando você olha no espelho, you are to see the glory of God. você tem que ver a glória de Deus. When you show up, Quando você chega no lugar, His glory shows up. a glória dele também chega naquele lugar. When you show up, Quando você aparece, His glory shows up. a glória dele também aparece, se And whatever you manifesta. see, however you see yourself in that mirror, E como você se vê naquele espelho, it says in that verse diz aquele versículo, that you become the very image you see. diz que você se torna exatamente aquela imagem que você vê no espelho. So who are you? Então quem é você? What image do you see? Que imagem você vê? This is a very important question. Essa é uma pergunta muito importante. Thy kingdom come. Venha o teu reino. Thy kingdom come. Venha o teu reino. That's a personal invitation for you to come alive. Esse é um convite pessoal que você tem que trazer para a sua vida. Leaders create, Os líderes criam, followers react. os seguidores reagem. Leaders create, Líderes criam, followers conform. seguidores se conformam. How many of you are facing challenges right now in your Quantos life? de vocês estão passando por um tempo de desafio, algum tipo de desafio na sua vida hoje? That challenging situation, Essa situação que é desafiadora, that challenging person, ou essa pessoa que se torna um desafio para a sua the vida, challenging economy, ou essa economia que é um desafio para a sua vida, even your challenging mother-in-law, até mesmo a sua sogra que é um desafio para você, is asking for the leader to stand up in you. eles estão pedindo que o líder que há em você se levante. Yet we conform. Mas o que acontece é que nós nos conformamos. Oh, I'm so mad at him. Ai, eu tô com tanta raiva dele. Why? Por quê? Because he did this, and this to me. Porque ele fez isso comigo. Is that creating or reacting? Isso é criar ou reagir? Leading or following? É liderar ou seguir? I have 4 children Eu tenho 4 filhos and a beautiful wife. e uma esposa maravilhosa. And one of my sons E um dos meus filhos was having a very difficult day. estava passando por um dia muito difícil. And he was making all kinds of horrible noises. E ele estava fazendo os barulhos mais horríveis. Oh! Ai! That's how you say that in Portuguese? Mais ou menos, more or less. Oh! Ai, ai, ai. Ai, não. I said, Robert! Eu falei pra ele, Robert, Robert, eu disse, Robert, stop that noise pollution. para fazer essa poluição sonora, rapaz. You're ruining the whole atmosphere. Você está estragando toda a atmosfera aqui. And I wanted to be the father. E eu queria ser o pai ali, né? I was the macho man. Eu era o macho. So I raised my voice. Aí então falei bem alto assim. And I used my authority. E usei a minha autoridade. Robert, stop that! E eu falei, Robert, para com isso. And the more I yelled at him, E quanto mais eu gritava, the louder he got. mais alto ele fazia os barulhos. I could really see how effective my leadership was. E eu percebi como a minha liderança estava sendo eficaz. I was getting irritated at him. E eu estava ficando irritado. And right in the middle of raising my voice to him, E quando eu estava ali levantando a minha voz com ele, I stopped. eu parei no meio And I e realized eu percebi I wasn't creating, que eu não estava criando, I was reacting. eu estava reagindo. Why are you so mad, Tim? Tanta raiva, Tim, Because my 8-year-old son has hypnotized me. porque o meu filho aqui está me deixando irritado.
He's making me mad. Ele está me deixando nervoso. Your 8-year-old son has that much power over you. O seu filho de 8 anos tem esse poder sobre você? The realization seemed silly. E aí, quando eu me dei conta daquilo, parecia que era uma bobeira. So I said, time out. E eu falei, peraí, dá um tempo aí. This situation, Essa situação, it's messy. ela tá uma bagunça. The leadership business is a messy business Essa liderança aqui está bagunçada. because it has to do with people. E isso frequentemente acontece, porque liderança tem a ver com pessoas. Don't run when it gets messy. Então, quando a situação ficar bagunçada, ficar fora de controle, não fuja. That messy situation's knocking on the door of your greatness. Aquela situação confusa, bagunçada, ela está batendo na porta da sua grandeza. And asking you to come out with a creative force. E ela está pedindo que você saia para fora com uma força criativa. So I stopped myself. Então, naquela hora eu parei. I walked down to Robert Eu fui perto do Robert. and I lowered my tone. E aí eu baixei a voz. I slowed my language Comecei a falar mais devagar. and I began to speak to Robert about his greatness. E eu comecei a falar para o Robert o quão fantástico ele era. I took about 8 steps. Eu dei uns 8 passos com ele. In those 8 steps about talking about how awesome he E was, depois de dar 8 passos, falando para ele como ele era fantástico, tremendo, his disposition completely changed. a atitude, a disposição dele mudou completamente. That's leadership. Isso é liderança. We get so busy building our business, Às vezes nós estamos tão ocupados construindo o nosso trabalho, nosso building mundo, our churches, construindo a nossa igreja, building our families, construindo as nossas famílias, living life, vivendo a vida, that we forget who we are. que nós esquecemos quem nós somos. Leaders are healers. Líderes são aqueles que trazem cura. They create, they don't conform. Eles criam, não se conformam. Those people that really irritate you, Aquelas pessoas que te irritam profundamente, they're doing you a favor. elas estão te fazendo um favor. You need to come up to them and give them a big old hug. Você devia chegar para eles e dar um abraço bem apertado. Tell them, thank you for being such a jerk in my life. E dizer para eles, muito obrigado por ser esse traste na minha vida. Don't do that right now. Não, não faça isso agora não, peraí. Thank you for calling on my leadership gift. Muito obrigado por trazer esse chamado para fora do meu dom de liderança. For calling on me to create an abundance response. Porque eu fui chamado para criar e dar uma resposta abundante, criativa. A healing response. Uma resposta de cura. The essence of leadership E a essência da liderança is relationship. é relacionamento. The essence of leadership A essência, o coração da liderança is relationship. é relacionamento. So who are you? Então quem é você? When you look into a mirror, what do you see? Quando você olha no espelho, o que você vê? What I want to happen in your heart O que eu quero que aconteça no seu coração is a true learning experience. é uma verdadeira experiência de aprendizado. What is true learning? O que é aprender? We think, well, learning is gaining a lot of information. Muitas vezes pensamos que aprender é receber muita informação. We have so much information around. Nós temos tanta informação nesse mundo ao nosso redor, We call it the information age. que nós chamamos que essa é a era da informática ou informativa. Yet all this information E, no entanto, toda essa informação ao nosso redor isn't changing us. não tem nos transformado. I want to invite you into a true learning process. Eu quero te convidar a entrar num processo de aprendizado verdadeiro. True learning Verdadeiro aprendizado. isn't just gaining information. Não é simplesmente receber informação, It really is changing your images you see on the inside. mas é transformar a imagem interior que você tem de você mesmo. How do you see yourself? Como é que você se vê?
The Holy Spirit wants to transform you to see you for who you really are. O Espírito Santo quer te transformar de maneira com que você se veja como você realmente é. It's changing something on the inside. É transformar algo dentro de você. How many of you have heard a sermon from Bishop Hobson Quantos de vocês já ouviram uma mensagem pelo Bispo Robson? or from Dr. Monroe? Ou talvez uma mensagem do Pastor Miles? And you say, that word changed my E life. você diz, puxa vida, aquela palavra transformou a minha vida. Have you ever said that? Vocês já disseram isso alguma vez? Well, let me ask you. Então deixa eu te perguntar. When you heard that word, Quando você ouviu aquela at mensagem, that moment, naquele momento, did anything in your life change? alguma coisa na sua vida foi transformada? Did your bad boss finally die? O seu chefe que era ruim pra caramba morreu? Did your wife finally start treating you with respect? A sua esposa passou a te tratar com respeito? Did your husband come in and sweep you off your feet and bring you to your favorite restaurant? E o teu marido veio e te colocou assim, pegou no colo, te levou para aquele restaurante que você gosta? Man, that's a good idea. É uma boa ideia. None of that changed on the outside. Nada mudou ao seu redor. What changed? O que mudou? It changed the way we looked on the inside. Mudou as coisas que você via dentro de você. We changed our images. Mudou as imagens que você tinha no seu interior. That's what the main war that you're in. E essa é a coisa principal, é o mundo que você vive. What is the image you have of yourself? Qual é a imagem que você tem dentro de você? What is your image of God? Qual é a imagem que você tem de Deus? Do they look the same? Elas são as mesmas? A sua imagem é a imagem de Deus? Do they look the same? Elas são semelhantes? But God is perfect. Deus é perfeito, como pode ser? You're made in His image. Você foi criado à imagem de Deus. Who are you? Quem é você? I believe you're understanding this. Eu creio que se você entender esse princípio, The whole battle of what we fight is the images that we have on the inside. você vai ver que todas as batalhas que nós vivemos, elas são feitas no nosso interior, são realizadas dentro de nós. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 through 5. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. 2 Corinthians 10, 3 through 5. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5. Verse 3 it says we're in a war. Verso 3 diz que nós estamos em guerra. Paul says we're in a war. Paulo diz, nós estamos no meio de uma batalha. Some of us don't realize we're in a war. Muitos de nós não percebemos. Verse 4 says we have special weapons in this war. Mas no verso 4 diz que nós temos armas especiais para lutar essa batalha. They're not typical weapons, Elas não são armas normais, but they're very powerful. mas são poderosas. Verse 5 says what the war is. E aí o verso 5 descreve o que é a nossa guerra. It says casting down Diz que é destruindo. what? Destruindo o quê? Imaginations. Imaginações, conceitos que Casting estão down na sua mente. imaginations. Destruindo imaginações, sofismas And every thought e todo pensamento that exalts itself in the image of que Christ. se levanta contra Cristo, A contra thought Deus. is what you see on the inside. O pensamento está dentro de você. What is the image that you have? Qual é a imagem que existe em sua mente? Who are you? Quem é você? Who knows the 10 commandments? Quantos de vocês conhecem os 10 mandamentos? Sabem os 10 mandamentos? Who knows the second of the 10 commandments? Quantos de vocês sabem qual é o segundo mandamento? Most of us don't know it. A maior parte de nós não sabe qual é o segundo. It says have no graven. No graven. Don't say the word. The second commandment O segundo mandamento: says have no graven images. não tenham imagens esculpidas. What kind of images do you have? Que imagens você tem? Do they agree with what God has made you? Essas imagens
estão em concordância com como Deus te criou. When you look into the mirror, do you feel more powerful? Quando você se olha no espelho, você se sente mais poderoso. Do you see a person of great leadership? Você vê um líder ali forte, firme. This isn't just making up a bunch of things. Eu não estou inventando um monte de coisas aqui. This is the reality of who you are. Essa é a realidade da pessoa que você é. We're in a war of casting down images. Nós estamos no meio de uma guerra destruindo fortalezas mentais. Have no graven images. Não tenham imagens de escultura. Why? Por quê? In Genesis chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, we've been made nós fomos criados in the image of God. à imagem de Deus. You see, your images determine your results. As imagens que você tem dentro de você, elas definem quais serão os teus resultados. How you see on the inside Como você vê dentro de você, determines what you experience on the outside. isso é o que vai determinar o que você vai experimentar ao seu redor, na sua vida externa. Proverbs 23 verse 7. Provérbios 23, 7. As a man thinks in his heart, Como o homem pensa no seu interior, so he becomes. assim ele é ou se torna. So he produces. Assim ele vai produzir ou se So he reproduzir. achieves. Assim ele vai alcançar. I want everybody to put your pen and paper down. Eu quero que você coloque seu caderno, sua caneta aí I'm gonna show do you lado. this. E eu quero te mostrar uma coisa. That your images on the inside Que a sua imagem que está no seu interior, determine your results on the outside. ela vai determinar os resultados que você vai ter no exterior. I need everybody to stand up Eu quero que você se levante, and put your books and pens down. põe aí na sua cadeira o seu caderno, sua caneta, Bíblia. Okay, I want you to put your feet flat. Eu quero que você coloque os seus pés bem firmes no chão. I want you to point straight ahead. Eu quero que você aponte bem assim na sua frente. Now don't do this yet, E não faça ainda, peraí. but when I tell you to, I want you to turn as far as you can. Mas quando eu te der a palavra de ordem, eu quero que você se vire o mais rápido e forte possível. And remember how far you turned. E você se lembre até onde você vai se virar. Now I don't want to have a healing service. Eu não quero que a gente tenha depois que ter um culto de cura aqui depois, não. Because you knocked out your neighbor. Que você vai dar vai bater na pessoa que está do seu lado aí. careful. Não, cuidado. Are you ready? Estão prontos? Everybody point straight ahead. Então, aponte assim bem na sua frente Now without moving your feet, e sem mover os seus pés. I want you to point as far behind you as you can. Eu quero que você se vire e aponte o mais distante que você possa, assim, para trás de você. And remember how far you went. E eu quero que você se lembre depois até onde você enxergou Okay, do atrás. it now. Eu quero que você faça isso agora. Pode fazer. All right, and look up here. Agora olhe para frente. Put your hands down. Pode abaixar a mão. Now, we're going to use a gift that God gave us to be like Him. Nós vamos usar agora um dom que Deus nos deu para ser como Ele. He gave us 3 gifts to be like Him. Ele nos deu 3 dons que são como Ele tem. He gave us the power of self-awareness. Ele nos deu o poder de ter consciência de quem somos. We can step outside ourselves and look at our lives Então, quando nós saímos para fora de nós mesmos e olhamos para a nossa vida, and see if we like things or don't like things. nós podemos ver se nós gostamos ou não gostamos daquilo que vemos. He gave us the power of imagination. Ele também nos deu o poder de ter imaginação. Dr. Miles talked about that today. E o Dr. Miles falou sobre isso hoje. We can imagine anything we want to. Nós podemos imaginar qualquer coisa que nós quisermos. That's an important part of faith. E esse é um componente importante da fé. And the third thing He gave us to be like Him E o terceiro dom que Ele nos deu para ser como Ele, is He gave us the power of choice. Ele nos deu o poder da escolha. We can begin to choose our future Nós podemos escolher o nosso futuro. based on our imagination. E isso começa na nossa imaginação. And this is not just a new age concept. E esse não é um conceito da nova era. God speaks to you in a language you can hear, Deus fala conosco numa linguagem que nós podemos ouvir, but He also speaks to you in a language you can see. mas também Ele fala conosco numa linguagem que nós podemos ver. He'll speak to you about your future. E Ele vai falar com você a respeito do seu futuro. You'll see it, Você vai ver, have faith in it, você vai ter fé and
and see it come to pass if you don't give up. E aí, se você não desistir, você vai ver aquilo vir à existência. So now I want you to use that second gift called the power of imagination. Então eu quero agora que você use esse segundo dom, que é o poder da imaginação. I want everybody to close your Eu eyes. quero que você feche os seus olhos. We're going to make the entire room disappear. E No, nós no, vamos- I'm just kidding. Ok, tô brincando aqui, mas eu ia dizer, você vai fazer com que esse teatro, esse lugar todo aqui desapareça. Não, estamos No, brincando. everybody close your eyes. Eu quero que você feche os olhos. Okay, what color tie do I have on? Que cor de gravata eu tenho? If you're looking at my tie, then you don't have your eyes closed. Se você está olhando a minha gravata, então seus olhos não estão fechados. Close your eyes. Feche os seus olhos. Take a deep breath. Respira bem fundo. Now I want you to begin to use your imagination. E agora eu quero que você comece a usar a sua imaginação. I want you to imagine that your muscles are turning very limber. Eu quero que você imagine os seus músculos, que eles vão começar a mover todos os membros do seu corpo. Very flexible. Eles são bem flexíveis. Your bones are becoming very loose. Os seus ossos estão assim bem soltos. Don't actually do it. You're just imagining it. Você não precisa se movimentar, fazer movimento algum. Só imagine. Your tendons and ligaments are loosened up. Os seus tendões e ligamentos estão bem livres, soltos. And you're getting looser and looser and looser. E você vai ficar mais solto, cada vez mais solto. You see yourself as so flexible E você consegue se ver assim, super flexível. that you use your imagination. Use a sua imaginação. See yourself doing that exercise again. Veja você, quando você estava se virando, dando as But costas. see yourself going much further. E veja você mesmo indo muito além daquele movimento que você alcançou. Some of you can see yourself going all the way around. Alguns de vocês podem se ver dando uma volta de 360 graus no seu Some of you corpo. see yourself going around and around and around 9 and 10 times. E outros de vocês podem se ver virando 360 graus uma vez após outra, 9, 10 vezes. You're like a flexible little rubber doll. É como se você fosse uma bonequinha de borracha super flexível. You're just using your imagination. Use a sua imaginação. You're very relaxed and flexible. Super relaxado e flexível. Now take another deep breath. Eu quero que você tenha respire bem fundo novamente. Solta. Will you begin to change your image? Começou a mudar a imagem que você tinha dentro de você mesmo. That you are a powerful person. Eu quero então que você se veja como uma pessoa poderosa, That you're a person of destiny. que você é uma pessoa que tem um destino. That you're a leader now, not later. Você já é um líder agora, não que será um líder. You can make an impact in somebody's life today. E eu quero que você veja que você pode impactar a vida de outros hoje. By creating instead of reacting. Se você começar a criar em vez de reagir. Learning is changing how you see on the inside. Aprenda a mudar aquilo que você vê dentro de você mesmo. So it changes how you act on the outside. E aí você verá as mudanças que vão aparecer do lado de fora de você. Seu How many of you exterior. you're beginning to learn today? Quantos de vocês estão começando a aprender Your hoje? images are beginning to change. E a sua imagem interior está começando a mudar. Watch out, Brazil. Cuidado, Brasil! Watch out, world. Cuidado, mundo! We have leaders that are waking up. Porque nós temos líderes que estão se despertando aqui. They know who they are. E que sabem quem eles são. They're powerful people. Ah, povo poderoso! They're making a difference. Eles farão uma diferença nessa They're nação. healing. Eles serão diferentes. They're bringing abundance. E eles trarão abundância. The people in your life are waiting for you to stand up Existem pessoas ao seu redor que estão esperando que você se levante and to begin to lead. e que você comece a liderar. What is the opposite of learning? Qual é o oposto, o contrário do aprendizado? Learning is changing your images. Se aprender é transformar as imagens interiores que você tem, It's change on the inside so you can change on the outside. é mudar o que está dentro de você para ver mudança no seu exterior. And leadership is changing on the inside
E se liderança então é mudança interior being transformed on the e inside. transformação interior, So instead of conforming to the outside, ao invés de se conformar com o que está ao seu redor, you change the outside. então você muda aquilo que está ao seu redor. So what's the opposite of learning? Então qual é o contrário do aprendizado? Here's the opposite of learning. Eu vou dizer para vocês o que é: Blaming. culpar os outros. The opposite of learning O oposto de aprendizado is blaming. é culpar os outros. One goes inward and makes changes. Aquilo que vai para dentro de você e que deve provocar transformação interior. The other one goes outward and makes excuses. Isso é aprendizado. Agora o outro é o que vem de dentro de você para fora e só usa desculpas. Excuses are a permission slip to stay where you're at. Desculpas são simplesmente permissão para permanecer no lugar em que você está. Learning is changing on the inside so you can transform the outside. Ao passo que aprendizado é a mudança interior para que haja transformação exterior. You keep reacting to the outside world if you don't change on the inside. Se você não tiver uma mudança interior, você vai estar sempre só reagindo às coisas que acontecem ao seu redor. I have a question for you. Então eu tenho uma pergunta para você. Who are you blaming? Quem é que você está culpando? Blaming will destroy your leadership gift. Culpar os outros vai ser a maneira de destruir o seu dom de liderança. Blaming will paralyze you to living a life of conforming to your world. Se você continuar culpando os outros, isso vai te paralisar e vai te impedir de viver uma vida de transformação. Hey, how you doing with that job? Como é que está o seu emprego? Oh, I would have got way ahead, but I got this horrible boss. Ah, eu quero fazer tanta coisa, mas meu chefe é terrível. Is that blaming or learning? Isso é aprender, é culpar ou é aprender? A culpar? É culpar? This person is such a jerk. Essa pessoa aqui não dá pra nem descrever o que ela é They're so terrível. rude to me. Ah, ela é tão ruim pra mim. Learning or blaming? Isso é aprender ou culpar? Why are you getting so quiet on me now? Por que agora vocês estão quietos? Leaders deal with issues. Os líderes aprendem a se confrontar com os seus problemas. Leaders deal with issues. Os líderes não têm medo de se confrontar com as situações difíceis. Oh, I just wish I could get a chance to preach, but my pastor will never let me do anything. Ah, eu queria tanto pregar, mas meu pastor nunca me dá a oportunidade de fazer nada. Learning or blaming? Isso é aprender ou é culpar? This economy is horrible. It's so hard to make money in this business world. A situação financeira do país é terrível, não dá pra gente conseguir desenvolver nada. Learning or blaming? Isso é aprender ou é culpar? You see, many of us are frustrated in our leadership gift. Sabe, muitos de nós estamos frustrados no nosso dom de liderança. It's like we're on the wheel where the hamster runs so fast but doesn't go anywhere. E nós agimos como se fôssemos um ratinho de laboratório, um hamster que fica naquela roda, rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. We hear wonderful teaching. Nós ouvimos palavras maravilhosas. We have transformational truths. Recebemos verdades que transformam as vidas. Yet there's no change in our life. E por outro lado, não existe nenhuma transformação acontecendo na nossa vida. Because we're blaming and not learning. Porque nós estamos constantemente culpando os outros e não aprendendo. Blaming is like cancer that will destroy your destiny. O culpar os outros é como um câncer que vai destruir o seu destino. But everybody around me blames. Mas todo mundo ao meu redor culpa. Yeah, but leaders create, they don't conform. Mas tudo bem, mas os líderes criam, eles não se conformam.
Let me tell you a story about another one of my sons. Deixa eu te contar uma história sobre um outro filho meu. His name is Joshua Caleb. O nome dele é Josué Caleb. He's like the two spies all built into one person. E ele é como aqueles dois espias que estavam aqui nessa manhã, mas em uma pessoa só. He's the youngest of my 3 sons. Ele é o meu filho mais novo dos meus 3 meninos. And he is a leader. E ele é um líder. He's got big ambition. E ele é ambicioso. He went to his mom a few years ago. Alguns anos atrás ele chegou para a mãe dele. Just a little 7-year-old kid. Ele tinha 7 anos na época. Says, Mom, E ele disse: mãe, why wasn't I born first? por que eu não nasci primeiro? Why do you ask that, Joshua? E ela disse: mas por que você está perguntando isso, Josué? If I was born first, I could be the boss. Ele disse: se eu tivesse nascido primeiro, eu podia ser o chefe aqui em casa. That's the gospel according to Joshua. Esse é o evangelho segundo Josué, meu filho. Josh is in control, the world runs smoother. E quando Josué está no controle, o mundo está todo bom. When Joshua was 4 years old, Quando Josué tinha 4 anos, I saw him have a thought. eu vi que ele estava ali e ele estava pensando. It's like, I need to dominate something. E ele pensava assim: eu preciso controlar, dominar alguma coisa. He must have been hearing from Dr. Miles. Eu acho que ele devia estar ouvindo as mensagens do Dr. Miles. He wanted to dominate something. Ele queria dominar alguma He coisa. was born for it. Ele nasceu para isso. So I saw a thought hit his head. E eu vi ele assim, como se tivesse vindo uma luz na cabeça dele. He picked up a toy truck. Ele pegou um tratorzinho de brinquedo. He snuck up behind his oldest brother, Matthew. Ele veio para trás, assim, se escondeu atrás do irmão mais velho dele, o Matthew. He reared back as far as he can with his arm. Ele pôs o braço assim mais para trás que ele pôde. And he went smash E ele esmagou aquele trator. and hit Matthew in the back of the head with a truck. Perdão, ele bateu, atingiu o Matthew com o trator nas costas dele. assim. Matthew began to cry, E aí o Mateus começou a chorar. and I saw Joshua fold his hands. E eu vi o Josué ali, cruzou os braços. And just he felt like he was in control. E ele achou que estava ali, controlando tudo. He had such a good feeling about himself. E ele estava se sentindo super bem, porque ele estava daquele jeito. This is not the way I'm raising my kids, Ó, okay? essa não é a maneira como eu crio os meus filhos. Eu I don't quero know que where vocês he saibam. got this. Eu não sei de onde ele tirou isso. How many of you have children? Quantos de vocês têm filhos? Why? Por quê? I'm just Não, kidding. não, tô brincando. Kids do the weirdest things. As crianças fazem as coisas mais incríveis que você nem imagina. I saw this whole thing. E eu vi isso acontecendo. I said, Joshua, E eu disse: Josué, why did you do that? por que você fez isso? I didn't do it, Daddy. Eu não fiz, pai. Joshua, I saw you do it. Josué, eu vi você fazendo. I didn't do it, Daddy. Não, eu não fiz, pai. He started E crying. começou a chorar. It's called psychological warfare. E aí começou aquela guerra psicológica, sabe como é que é? All 4-year-olds all over the world know this technique. De todas as crianças de 4 anos no mundo inteiro sabem utilizar essa técnica muito bem. He's a passionate man. Ele é um homem cheio de paixão. He began crying E aí passionately. ele começou a chorar assim de forma intensa. I didn't do it, Daddy. I didn't do Eu it. não fiz, papai, não fui eu, não fui. I saw you do it. Josué, eu te vi fazer. I didn't do it, Eu não Daddy. fiz, pai. I said, Joshua, Eu disse: Josué, if you didn't do it, who did it? se você não fez, então quem foi que fez? It wasn't me. Não fui eu, It was my hand. foi a minha mão. At that, Naquela hora, Joshua was conforming to the culture of blame. Josué estava se conformando à cultura de culpa. Yet how many of us do that? Quantos de nós fazemos isso? Nós somos chamados para trazer o reino dos céus para esta terra. We're to allow the abundance of God to show up in practical and powerful ways in the lives of other people.
Nós somos chamados para trazer a abundância de Deus, para que ela se manifeste de maneira prática na vida das outras pessoas. Yet we cut the knees of our leadership right out from under us Mas muitas vezes o que nós fazemos é cortar as pernas da liderança, because we begin to blame instead of learn. da nossa liderança, porque nós começamos a culpar os outros em vez de aprender. Who are you blaming? Quem você tem culpado? And why are you blaming them? E por que você está culpando essas pessoas? I would like for you to just take a moment because this is so important. Agora, eu queria que você separasse esse segundinho agora, porque isso aqui é tão importante. So many times we hear such good things, but we don't act on them. Porque muitas vezes nós ouvimos palavras tão boas, muito ensinamento, mas não agimos. For those of you that are taking notes, Para aqueles que estão tomando nota, I want you to take just a moment eu quero que você pare um momentinho. to answer that question. E eu quero que você responda essa pergunta. Who are you blaming? Quem você tem culpado? And what are you blaming them for? E por que você tem culpado essa pessoa? Take a moment to write those down. Pare um momentinho e pense sobre If you isso. need to use initials, Se você simplesmente tem que anotar muito rapidinho aí, because that anote. person is sitting right next to you, Talvez essa pessoa está sentada do seu lado, então você só vai colocar ali a primeira letra do nome da pessoa. do whatever you need to. Faz o que você precisa fazer. God wants to bring this church. Mas Deus quer que essa igreja He wants to bring this group of e churches. que esse grupo de igrejas que se reúne aqui, There's a prophetic mantle on this church Ele quer que haja um manto profético sobre essa upon these igreja leaders, e sobre essa liderança, upon the pastors, sobre os pastores, to create such a force in this nation para criar uma força tão poderosa nessa that nação, it begins to transform this nation. que eles vão começar a transformar essa nação. And you're part of that army. E você faz parte desse exército. So don't just listen. Então simplesmente não só ouça, I want you to do. eu quero que você seja praticante. Write down a few names, Escreva aí alguns nomes a few situations. ou algumas situações. And then what I want you to do E aí então o que eu quero que você faça? is I want you to pray over that list. Eu quero que você ore por essa lista. It says, Holy Spirit, E você diga, Espírito Santo, what can I learn from this situation? o que eu posso aprender com essa situação? Will you turn the button from blaming to learning? E aí então nós vamos virar o botão da atitude de culpar os outros para uma atitude de aprendizado. And if you're blaming a person, E se você está culpando uma pessoa, I want you to ask the Lord eu quero que você pergunte ao Senhor to give you an idea. e peça a Ele para te dar uma ideia. Ask Him, what gift can you bring to that person? E pergunte a Ele, Deus, qual é o dom ou o presente que eu devo trazer a essa pessoa? By giving a gift of your heart Para que você possa dar um presente que venha do seu coração, and a gift from your hand ou um presente, algo que venha das tuas mãos. to that person that you're accusing. Para aquela pessoa que você tem acusado. You'll break the power of the blame in your life. E quando você presentear essa pessoa, você vai estar quebrando o poder da culpa na sua vida. This sounds like a Presbyterian church in here. Isso aqui está parecendo uma igreja presbiteriana, tão quieta. Agora não parece mais uma igreja presbiteriana. Pega mais em cima, para de pegar mais em cima que Hold você it pegar here, aquele. because if you hold here, All right, okay. All right, all right. Woo! Let me bring you one more thought. deixa eu só trazer mais uma palavra bem rápida para você, um pensamento a mais. And before I bring you that thought, Mas antes de falar isso, I want to share with you some awesome leadership materials. eu quero mostrar para vocês um material aqui de liderança que é fantástico. One of the most
unselfish things you can do, Uma das coisas menos egoístas que você pode fazer, one of the best things you can do, uma das melhores coisas que você pode fazer, is to take time to invest in yourself. é separar tempo para investir em você mesmo. By investing in yourself, E quando você investe em você mesmo, you increase the quality of input into your life, você aumenta a qualidade daquilo que você está trazendo para dentro da sua vida. which directly affects the quality of the output of your leadership. E isso então vai diretamente influenciar na qualidade da sua liderança. I've got a revelation on the wealth of God Eu tenho uma palavra de revelação aqui sobre a riqueza de Deus, that is literally changing churches here in Brazil. que realmente tem transformado igrejas aqui no Brasil. It affects them financially, Tem afetado essas pessoas financeiramente, but also every aspect of their life. mas também em todos os outros aspectos da vida deles. You're calling to create wealth. Deus te chamou para criar riquezas. Is the way your leadership looks on the earth. É dessa maneira que você deve liderar nessa terra. The wealth of God is not something that comes to you. A riqueza de Deus não é alguma coisa que vem para você. Wealth is working closely with God Riqueza é trabalhar bem perto de Deus to create solutions for other people. para criar soluções na vida de outras pessoas. You don't chase after money. Você não corre atrás do You dinheiro, don't chase after fame. você não corre atrás da You fama, don't chase after influence. você não corre atrás de influência. They come running to you. Eles é que correm para você, They are attracted to you. são atraídos a você They will overcome you e eles vão vir sobre a sua vida because you learn the wealth system of God. porque você vai aprender como é o sistema de riqueza de Deus. This will change your church, Isso vai mudar a tua igreja, change your business, mudar os teus negócios, change your life. mudar a tua vida. It never says in the Bible to chase after blessings. A Bíblia nunca nos diz que nós devemos correr atrás das bênçãos, It says seek first the kingdom of God, mas diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus. and all these things are added to you. E todas estas coisas serão They come acrescentadas. and they overtake you. Elas virão e sobre a sua vida. You don't have room to receive it. Você não vai ter nem espaço de tanto que vai vir. There's an abundance. Será abundância. And this talks about breaking negative mindsets about wealth and money. E essas fitas aqui falam sobre quebrar, romper com aquela mentalidade formada com How- relação a receber riquezas. How creating wealth is actually your purpose. E que o propósito de Deus para sua vida também é criar riquezas. You hear me speaking, Você vai me ouvir falando, and I've got a very good interpreter. e eu tenho um intérprete muito bom traduzindo. Probably not as good as this interpreter. Ok, um bom intérprete traduzindo, But it's a very, very powerful word. mas é uma palavra muito, muito boa. Plus, it'll help you practice your English. E vai te ajudar a treinar o seu inglês. We also have another series. E nós temos aqui uma outra série. I've sold thousands of these. Eu já vendi milhares dessas Here in CDs Brazil. aqui no Brasil. It's discovering your greatness. Descobrindo a tua grandeza. It's a blueprint. É como se fosse um mapa. It's a treasure map É como se fosse um mapa do tesouro. that teaches you how to approach your life. Como é que te ensina como é que você tem que trabalhar a sua vida. It has very strategic questions. E tem perguntas estratégicas. This series was designed to help business owners and pastors, De forma que essa série aqui foi criada para pastores e homens de negócios. but it has positively affected everybody that sees himself as a leader. Mas também tem um impacto tremendo sobre cada pessoa que se vê como um We líder. have this available too. Está à disposição de vocês aqui também. We also have my very favorite sermon, E tem aqui também a minha mensagem favorita, How to Reign in Every Experience. como reinar em todas as experiências da vida. How many of you have had some experiences that are really challenging? Quantas pessoas aqui têm passado por experiências que têm sido um desafio na sua vida? Do they allow you to have challenges in Brazil? As pessoas aqui no Brasil também passam por momentos de desafio. Is there no challenges? Tem desafios ou não? Okay.
God wants to give you an ability to reign even in the middle of the biggest challenge. Deus quer te dar a habilidade de reinar, mesmo em meio ao maior desafio que você possa estar passando na sua vida. This is a profound message. É uma mensagem profunda. And we have a special package deal. E nós temos um pacote especial aqui, uma You venda, get all 3 of these onde você pode levar os 3 for over 50% off. com 50% de desconto. We have, I believe, the whole total package price for this is 100 reais. Eu creio que o pacote inteiro aqui é R$100. We also process credit cards too. If E they nós have. aceitamos cartão de crédito também. Can I give these to somebody? Posso dar isso aqui para alguém? To this bishop here. Para esse bispo aqui. God bless you. Deus te abençoe. I want to close my thoughts with a personal experience. Eu quero terminar esse momento aqui só compartilhando com você sobre uma experiência pessoal que eu tive. Sometimes this is difficult for me to share. Às vezes é meio difícil para mim compartilhar o que eu vou I'm going compartilhar to share com it vocês, nonetheless. mas eu quero fazer assim mesmo, I believe it will help you. porque eu creio que vai te ajudar. When I was 15 years old, Quando eu tinha 15 anos, I had an older brother. eu tinha um irmão mais velho. He was 16. Ele tinha 16 anos. I'm one of 11 children. Nós éramos em 11 irmãos. My parents wanted to replenish the earth single-handedly. Meus pais queriam encher a terra só entre eles dois ali. But we were in a very serious car accident. E nós tivemos um acidente de carro muito sério. We hit a little hill in the middle of the highway. Nós batemos como se fosse um morrinho que tinha ali no lado da estrada. And we're both thrown from the car. E nós fomos atirados para fora do carro. And we hit the concrete head first, going 100 kilometers an hour. E nós estávamos a 100 km por hora e fomos atirados para fora do carro e batemos de cabeça no concreto, no asfalto. My brother was instantly killed, Meu irmão morreu naquela hora. and I was left to die. E eu estava ali à beira da morte também. The police called my parents, A polícia telefonou para os meus pais says, come down to this place. e disse: venham aqui a esse lugar. One of your sons is already dead, Um dos seus filhos já está morto and the other one's not expected to live through the night. e o outro não deve sobreviver essa noite, deve morrer durante a And I noite. lay there in a coma in the hospital. E eu estava ali em coma no hospital. They didn't expect me to live. Eles não esperavam que eu fosse viver. They said if I were to live, E eles disseram que se eu sobrevivesse, I would be like a vegetable eu seria como um vegetal, um alface ali, or severely retarded. com um retardamento mental severo. It was a very difficult blow on my family. E aquilo foi um golpe muito forte na minha família. Well, I hate to give you the punchline, but I survived. Eu detesto ter que contar para vocês o fim da história, mas eu sobrevivi. I hate to break the story to you, É duro ter que trazer essa história para você, but I want to tell you something very interesting. mas eu quero compartilhar algo muito interessante. I got to see the whole transaction, what happened to my brother. Eu vi tudo o que aconteceu com meu irmão. I saw him leave his body, Eu vi quando ele saiu, deixou o seu corpo, and he went up and an angel was on either side of him. e eu vi que ele estava subindo e havia um anjo de cada lado dele. He went up and met Jesus. E ele subiu para se encontrar com Jesus. And I was laying there, E eu estava ali deitado, and as soon as I looked up and saw my brother, e quando eu olhei e vi o meu irmão, I immediately left my body. eu também saí do meu corpo. And I saw Jesus up there. E eu vi Jesus ali. And he reached his hand on toward me, E ele estendeu a mão dele para mim, and I reached my hand up towards him. e eu estiquei a minha mão também para pegar na mão dele. And I looked into his eyes. E eu olhei nos olhos dele. It was like looking in a well that was 2 miles deep. E era como se fosse olhar num poço que tivesse 3 quilômetros de profundidade. And it was like this thing that was coming out of his eyes was like surges of waves of love. E eu via que dos olhos dele vinham como se fossem ondas de amor.
And it came out of his eyes and just surrounded me. E aquele amor veio para fora dos olhos dele e me abraçavam, me envolviam. And I was overwhelmed with the feeling. E eu estava ali extasiado com aquele sentimento. Paul says we know in part and we prophesy in part. Paulo nos diz que nós sabemos em parte e em parte profetizamos. I believe we also feel in part. E eu creio que nós também sentimos em parte. Even Brazilians. Mesmo os brasileiros. When we see Jesus for who he is, Quando nós vemos Jesus, quem ele é, the feeling is just so overwhelming. o sentimento que vem é tão fantástico, tão tremendo. And I looked into his eyes. E então eu olhei para os olhos dele. He began to speak to me. E ele começou a falar comigo. He didn't open his mouth, he just spoke to me through his eyes. E ele não abriu a boca, ele falava comigo através dos seus olhos. I didn't realize at the time, but Psalms 32:8 E eu não sabia na época, mas o Salmo 32, verso 8, says he guides us with his eyes. He guides us with his eyes. diz que ele nos guia com os seus olhos. As I was becoming overwhelmed with his love, E quando eu estava ali sendo transbordando do amor dele, he began to speak to me. ele começou a falar comigo. Says, Tim, you can be with me. Ele disse: Tim, você pode vir e You ficar can be- comigo. You can be with your brother. Você pode ficar com seu irmão. But my will Mas a minha vontade is for you to return to the earth. é que você volte à terra. I want you to do two things. E eu quero que você faça duas coisas. I want you to comfort your family, Eu quero que você conforte a sua família. and I want you to finish the work I've called you to do. E eu quero que você complete a obra que eu te chamei para fazer. And I responded back to Jesus. E então eu respondi para Jesus. I responded back to Jesus. E eu respondi para Jesus. I said, no, Jesus, I just- want to be here with you. Eu disse: não, Jesus, eu quero ficar aqui com você. I want to be with my brother. Eu quero ficar com meu irmão. And he asked me the same question. E ele me perguntou a mesma coisa de novo. Would you return to the earth Você voltaria para a terra to comfort your family, para consolar a sua família finish the work I've called you to e do? completar a obra que eu te chamei para fazer? I said, no, Jesus, Eu no. disse: não, Jesus, não. I want to be here with Eu you. quero ficar aqui com você. And I looked out and saw a part of heaven. E eu olhei e vi uma parte do céu. And the air itself is alive. E era como se o ar mesmo fosse It's vivo. like a golden glow, É como se tivesse aquele brilho dourado. but a brightness all around. E uma luz, uma luminosidade em toda parte. When I moved my arm through the air, my arm became more alive. E conforme eu movi o meu braço, assim, parecia que meu braço estava vivo. It's an incredible thing. Era uma sensação incrível. And then Jesus asked me a third time, E aí Jesus me perguntou pela terceira vez. will you return to the earth E ele me pediu: você voltaria para a terra to comfort your family para consolar a sua família? and finish the work I've called you to do? E você terminaria a obra que eu te chamei para fazer? And before I responded, Jesus turned me around. E antes que eu respondesse, Jesus me virou. I got to see my whole family. E eu vi toda a minha família. And they were weeping, E eles estavam chorando. mourning the loss of two E sons. estavam ali chorando a morte de seus dois filhos. And then I saw my mother over here to the E side. eu vi a minha mãe ali do lado. She's the most incredible woman that ever lived. Ela é a mulher mais incrível que já viveu sobre essa terra. She's my mama. Ela é minha mamãe. And I don't know if there's any greater love on this planet between two human beings E eu não sei se existe um amor maior entre dois seres humanos do que esse. than a mother has for their child. O amor que uma mãe tem pelo seu filho. And she was weeping with the Yeah. depths of her heart. E ela estava chorando da profundeza do seu coração. There's black marks under her eyes. E havia aquelas marcas escuras debaixo dos olhos dela, aqueles círculos escuros. And I could tell that her heart was ripped in half. E eu sabia que o coração dela estava partido em dois. And my heart came out to my mama. E aí o meu coração foi em direção à minha mãe. I turned back to Jesus. E então eu me virei para Jesus. I said, yes. E eu disse: tá bom. I said, yes, Eu Jesus. disse: sim, Jesus. I'll return to the earth Eu vou voltar para a terra to comfort my family para consolar a minha família
and finish the work you called me to do. e para completar a obra que o Senhor me chamou para fazer. At that moment, he let go of my hand Naquela hora ele soltou a minha mão and he pushed me back into my body. e ele me pôs de volta no meu corpo. There's a series of miracles that happened, E aí uma série de milagres aconteceram. and I was revived, Eu fui revivificado and the Lord completely healed me. e o Senhor me curou completamente. Why do I share this story with you? Agora, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Why do I share this story with you? Por que eu estou compartilhando essa minha história com vocês? Would you please close your eyes for a moment? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Because Jesus is walking these aisles right now. Porque Jesus está andando aqui pelos The corredores. Spirit of God is hovering over this place right E o now. Espírito de Deus está pairando sobre este lugar agora. I believe Eu creio Jesus is giving the same question to you. que Jesus está fazendo a mesma pergunta para você. Will you comfort your family? Você vai confortar, consolar a sua família? Will you be a leader in your family? Você será um líder dentro da sua família? Where you don't react, but you create. Você não vai reagir, mas vai criar? You don't conform, you create. Você não vai se conformar, mas vai criar? You take up the mantle of being a healer. Você vai tomar o manto, a unção de ser aquele que traz cura? And then Jesus is also asking you, E Jesus também está te perguntando: will you stand up to be a leader? você vai se levantar para ser um líder? Will you not give up? Você não vai desistir. Would you embrace the calling that I've given you in your life? Você vai abraçar o chamado que eu trouxe sobre a Will sua you, vida? will you embrace those messy situations Você vai abraçar aquelas situações difíceis and finish the work I've called you to e do? completar a obra que eu te chamei para fazer? Will you answer his call to be a leader? Você vai responder sim ao chamado de Deus para ser um líder? That's what Jesus is asking you. Essa é a pergunta que Jesus está te fazendo hoje. Who are you? Quem é você? You are a special leader, Você é um líder especial, called by God personally chamado por Deus mesmo, to comfort your family, para consolar a sua família, to finish a dramatic work, para terminar um trabalho dramático, a powerful work, um trabalho poderoso, a work of transformation in the lives of those around you. um trabalho que vai trazer transformação na vida daqueles que estão ao teu redor. And if you're ready to answer that call, E se você está pronto para responder a esse chamado, if your answer is yes, se a sua resposta é sim, I want you to stand up. eu quero que você se levante. Stand up on your feet. Eu quero que você fique em pé. Says, Jesus, I say yes. E você diga: Senhor Jesus, eu digo sim. Jesus, I say yes. Senhor Jesus, eu digo sim. Jesus, I say yes. Jesus, eu digo sim. Spirit of God, Espírito de Deus, I ask that you look on every heart that's open to you right now. eu quero que você olhe para cada coração que está aberto para o Senhor nessa hora. I pray that you would impact them with a new image of who they really are. E eu oro, Senhor, que o Senhor os impacte agora com uma nova imagem, que eles se vejam como o Senhor os vê. That they will be active participants in your kingdom. E que eles não serão somente participantes no seu reino, Bringing the kingdom of God into the earth in a powerful and practical mas que way. eles tragam o reino de Deus para essa terra de uma forma poderosa e prática. Look, Jesus, they're saying yes to you. Será que Jesus vai dizer sim para você? Breathe a new vision into them. Senhor, sopra sobre eles uma nova visão. Breathe courage into them. Sopra sobre eles coragem. Breathe power into them. Sopra sobre eles poder agora. That they will co-create with you. De que eles se tornem co-criadores contigo.
and change in the world you called them to change. E eles transformem o mundo que o Senhor os chamou para que transformassem. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And everybody that agrees with this prayer, E todos vocês que concordam com essa I want you to oração, lift your voice, eu quero que você levante a sua voz say together, e digam juntos: Amen. Amém! Now begin to worship the Lord. E adore ao Senhor, exalte ao Senhor, Answer aleluia! your call, Lord God. Santo é o Senhor Answer your Deus, call, Lord God. louvado seja o nome do We answer your Senhor. call. Yes, Oh, Lord. sim, Senhor, sim, We will Senhor. go. Venha, Senhor. We will go, Lord. Nós iremos, Senhor. We say yes to you. Nós dizemos sim para o Senhor. In Jesus' name we say yes to you. Sim, Senhor Jesus, nós te dizemos sim. Hallelujah. Worship the Lord God. Adore ao Senhor.